E aí, pessoal, hoje nós vamos continuar a história dos prequels e agora vai a segunda parte. E aqui a gente vai consertar todos os erros que essa trilogia teve. E tudo que foi escrito nessa história se baseou exatamente como foi dito na trilogia original sobre os prequels. E para começar, eu vou renomear esse segundo filme. Ao invés dele se chamar O Ataque dos Clones, ele vai se chamar O Lado Sombrio da Força. Aqui eu vou de certa forma explicar como é a força no universo Star Wars. E para mim, a força é tipo igual o poder do anel no Senhor dos Anéis. Quanto mais o Frodo utiliza o anel, mais maligno ele fica. E assim vai ser com o Anakin. E seguindo novamente com a jornada do herói, agora nós encontramos a história na aproximação da Caverna Profunda, que é basicamente onde o herói ainda é um soldado e luta por seus princípios. Anakin e Obi-Wan estão lutando contra os clones. Anakin demonstra ser muito agressivo e mata os clones sem piedade. Anakin já se tornou um grande líder para todos os Stormtroopers. As suas habilidades de batalha, junto das suas táticas de guerra, mudaram o curso da guerra a favor da República. Anakin só está abaixo de Tarkin. Anakin lidera uma grande legião de soldados e teme pela vida de cada um deles, mas utiliza seu poder para realizar a sua ambição de vencer os clones e vingar a morte da sua família. Numa grande campanha num planeta da orla exterior, Anakin vence um contingente clone e mata sem piedade o líder que implorava por sua vida. Obi-Wan e Anakin discutem sobre isso e sobre como seu ato foi contra a filosofia de um Jedi. Owen sabe por meio de Obi-Wan sobre o que aconteceu e também repreende Anakin. Afirma que Anakin ele é um homem bom, uma pessoa bondosa. Ele não é um assassino, ele não é arrogante e ele precisa perdoar os clones por terem matado a família deles. Ele precisa seguir em frente. A família do Anakin é muito importante na construção desse personagem, porque o Anakin ele é um cara muito apegado aos sentimentos e a gente tem que entender que nessa etapa ele já virou uma arma muito poderosa, porque o Obi-Wan não treinou o Anakin como monge, o Obi-Wan treinou o Anakin para ser um soldado, e como soldado o Anakin ele é simplesmente brilhante, ele luta de uma forma excepcional, ele só precisa do sabre de luz e do poder da força para conseguir matar sozinho uns 40 ou 50 clones. Então, quanto ao quesito guerreiro, o Obi-Wan foi um grande mestre. Então fica essa dica. Mas voltando para a história, o Obi-Wan, percebendo que o Anakin está se tornando um pouco arrogante com as suas habilidades, ele começa a perceber que o treinamento que ele deu pro Anakin foi um treinamento errado. Ele acabou jogando o Anakin a estimular emoções muito negativas. E ele entende que ele precisa levar o seu pupilo para ser treinado junto dos Jedi, com o mestre Yoda, seu verdadeiro mestre. Ao contrário do que foi dito nos prequels, onde o Qui-Gon era o mestre do Obi-Wan, nessa revisão a gente segue tudo da trilogia clássica. E na trilogia clássica, o Obi-Wan fala que o único mestre dele foi o mestre Yoda. Então vamos respeitar a trilogia clássica. Agora nós vamos para a parte da abordagem. Anakin se despede de Padmé e ambos já estão tendo um relacionamento escondido e apenas Obi-Wan sabe sobre o romance. Anakin vai com Obi-Wan para o monastério Jedi nas montanhas em um planeta desolado. Owen pilota a nave até o monastério e não para de criticar a Ordem Jedi durante toda a viagem. A gente precisa entender o personagem Owen como o Han Solo dessa trilogia. O Han Solo, ele critica a força e não acredita nos Jedi. Então aqui o Owen é tipo o Han Solo dos prequels. Para Owen, os Jedi são uma religião esquecida. Na viagem, Anakin afirma que irá se casar com Padmé e que se um dia ele tiver um filho, ele lhe passará seu sabre e lhe dirá o quanto Obi-Wan foi um grande mestre.
Essa parte é muito importante porque no episódio 4, o velho Obi-Wan fala que Anakin queria que Luke recebesse o seu sabre de luz. Voltando para a história, os heróis pousam no hangar com Owen decidindo voltar para Coruscant para continuar servindo a Padmé. Os reis de Alderaan pagam muito bem e logo ele terá o suficiente para nunca mais precisar voltar para os planetas da capital. Os heróis assim se despedem. Anakin conhece os mestres Jedi e vê os estudantes treinando. É acolhido pelos discípulos, mas não pelos mestres. Os mestres sentem o lado sombrio em Anakin. Anakin questiona a Ordem Jedi do porquê eles estão escondidos. Eles deveriam defender a República contra a invasão dos clones. Os mestres Jedi afirmam que seguem a visão de um líder chamado Yoda. Yoda determinou que a guerra não é o lugar de um Jedi. Yoda se afastou do monastério, está desaparecido há muitos anos e ninguém sabe aonde ele está. Eu fiz isso nessa trilogia porque eu quero preservar o plot twist do Yoda no episódio 5. A gente mal vai ver o Yoda nessa trilogia. Voltando para a história. O líder do conselho atual é um mestre chamado Windu. Anakin se sente frustrado com os Jedi, mas aceita ser testado pelos mesmos. Anakin deseja se tornar um mestre Jedi para alcançar ainda mais conhecimento sobre os poderes ocultos da Força e usar desse poder para vencer a guerra contra os clones. Agora nós vamos para a parte de provação. Aqui, na jornada do herói, o herói ele é testado. E segundo o Joseph Campbell, é aqui que o herói, de certa forma, vai atravessar novamente o limiar. E vai ficar assim. Anakin é testado pelo Conselho e falha no teste. O seu ódio e a sua ambição por poder faz ele não ter a paciência necessária para concluir o treinamento. Anakin se encontra frustrado e pede uma nova chance para provar seu valor. Afirma que derrotará os clones. Anakin no templo constrói o seu próprio lightsaber. Aqui ele literalmente faz o sabre de luz que a gente vê no episódio 4. Os Jedi afirmam que Anakin precisa abandonar sua posição como general nas guerras clônicas e se dedicar ao treinamento. Esquecer também o ódio contra os clones e a vontade de vingar a morte da sua família. Porque a vingança para os Jedi levam ao lado sombrio da Força. Anakin se vê dividido entre a sua ambição e a sua vontade de ser um mestre Jedi. É muito importante a gente entender o lado da luz nos Jedi como um lugar onde você vai conseguir atingir os poderes ocultos através de um longo processo de meditação e para você conseguir esses poderes, será anos treinando. E já ao lado sombrio, você consegue ativar os poderes ocultos apenas sentindo emoções como ódio. E o Anakin, ele é um personagem guiado pelo ódio. Enquanto isso, no Senado da República, em Coruscant, Padmé usa da sua posição como parte da família real de Alderaan para pedir que a guerra contra os clones não se torne numa perseguição racista contra as raças não humanas da galáxia. Owen acompanha Padmé como seu piloto e o seu segurança. No atual momento, a galáxia já se tornou uma república xenófoba. Os alienígenas são vistos como uma ameaça por boa parte da população humana. Suas terras já estão sendo desapropriadas, seus bens roubados e transferidos para a manutenção do exército Trooper. Muitos alienígenas começaram a fugir dos principais planetas da República, indo para a orla exterior. A gente precisa enxergar a República de Star Wars como a Alemanha no século XX. Os Jedi são informados que o senador Palpatine deu um golpe de estado com a aprovação do povo e que a República passou a ser um império racista. E que o mesmo está convocando todos os Jedi para as guerras clônicas. Os Jedi decidem se retirar da guerra, pois o lado sombrio está dentro desse novo império. Anakin, de longe, sente que as suas tropas estão morrendo após ele abandonar o campo de batalha. Os Jedi afirmam que os clones invadiram alguns sistemas que Anakin e Obi-Wan libertaram e que os Jedi não irão interferir no curso da guerra. Anakin decide retornar à guerra sem Obi-Wan. Anakin e Obi-Wan discutem, pois para Anakin o Império é legítimo, pois o povo da República o elegeu pacificamente.
Anakin se mostra, nesse momento, favorável à discriminação do Império contra as raças não humanas. Anakin vai embora e deixa Obi-Wan para trás. Anakin reencontra Padmé e Owen Lars em um planeta próximo, à próxima Grande Guerra. Owen afirma que Coruscant se tornou um barril de pólvora. As tropas de Tarkin estão lutando contra os políticos opositores de Palpatine. Owen afirma para Anakin que está indo embora para Tatooine. Os irmãos se abraçam e se despedem. Anakin vai até os Imperiais e é saudado pelo exército. Lá Anakin acaba recebendo uma missão dada pelo próprio senador. O senador vê Anakin como um grande guerreiro. Palpatine afirma que descobriu o paradeiro de Darth Maul e dá a missão de Anakin assassinar Maul. Anakin aceita e vai sozinho até onde Maul está escondido. Anakin quer vingança contra Maul por ele ter decepado a sua mão. Palpatine afirma que Anakin só vencerá Darth Maul se usar os mesmos poderes que ele usou contra o contingente clone que ele massacrou. Anakin afirma que matará o Lord Sith sem piedade e que o seu ódio lhe dará a vitória contra os clones. Nessa etapa da jornada do herói, nós estamos agora na parte da recompensa. E vamos lá. Anakin, antes de partir para a missão, vai até Padmé e a mesma afirma que tem algo para contar para Anakin quando ele voltar. Ela vai dizer para ele que ela está grávida. Padmé pede para que Anakin reveja sua posição como comandante das tropas de Palpatine. Padmé afirma que apoiar um império racista não seria o certo. Anakin diz a Padmé que não voltará a ser um piloto de nave cargueira ou apenas um mero Jedi. Ele precisa cuidar de seus homens e que a guerra ainda está em curso. Anakin e Padmé entram em um pequeno conflito, mas Anakin decide continuar essa conversa em outro momento e vai embora. Enquanto isso, Obi-Wan se despede do conselho e vai até Bail Organa, que se encontra em Alderaan. Lá, Obi-Wan é surpreendido por Bail quando o mesmo afirma que soube que a República caiu num golpe de Estado. Bail se reuniu com alguns políticos que fazem oposição a Palpatine e ele está decidido a criar uma rebelião contra o Império. Obi-Wan diz a Bail que convencerá os Jedi a lutarem contra o Império. Enquanto isso, Anakin chega no planeta onde está Darth Maul e pega ele de surpresa. Anakin, no uso de suas emoções, começa a liberar poderes ocultos do lado sombrio contra Darth Maul. Darth Maul foge, mas é perseguido por Anakin e a luta volta novamente a acontecer. Darth Maul é vencido e rendido por Anakin. Maul implora por sua vida e acaba afirmando que ele vai falar tudo o que sabe sobre as guerras clônicas para Anakin em troca dele poupar sua vida. Maul afirma que ele era um antigo Jedi que se corrompeu por um Sith oculto chamado Darth Sidious. Maul diz que os clones foram criaturas criadas pela força e que os Jedi são os seus criadores. Maul diz que traiu seus antigos mestres, tanto os Jedi quanto os Sith, pois ambos querem corromper a galáxia. Os Jedi desejam aniquilar a galáxia com os clones para se tornarem novamente os defensores da República. Por isso, não intervêm na guerra. E o Lord Sith deseja a guerra contra os clones para criar um império humano e racista. Para Maul, os Jedi foram esquecidos pelo povo da galáxia, e eles criaram os clones com o intuito de destruir a paz, mas foram traídos pela raça clônica. Anakin não acredita nas palavras de Maul, mas continua ouvindo. Maul diz que o senador do novo império é um Lord Sith. Após falar isso, ele é eletrocutado por um agente nas sombras. Palpatine aparece para Anakin e diz que Maul falou a verdade, mas que está na hora dele destruir este traidor. Palpatine oferece a Anakin a chance de saber o caminho do lado sombrio. A luta contra Maul era um teste para ver se Anakin era digno de descobrir os poderes ocultos do lado sombrio. Palpatine afirma que Anakin é um usuário do lado sombrio sem treinamento. Anakin recusa a oferta e diz que ele é um Jedi. Palpatine oferece a Anakin uma segunda posição no comando do novo Império e que agora ele seria o segundo homem mais poderoso da galáxia. Anakin fica pensativo e tentado pelas ofertas. Palpatine afirma que o poder de Anakin ainda não foi controlado e que se seu ódio for treinado, Anakin será o maior usuário da força da galáxia.
Palpatine quer que Anakin mate Maul para provar sua lealdade. Anakin vai até Maul e o mata. Palpatine e Anakin afirmam um acordo, e assim Anakin foi seduzido pelo lado negro da força, assim como disse o velho Obi-Wan no episódio 4. Enquanto isso, Obi-Wan sente um mau presságio e decide ir até Padmé. Já Owen Lars se encontra arrumando suas coisas para ir embora para Tatooine. Porém, ele acaba vendo uma garota na estação espacial chamada Beru e decide conhecer essa menina e acaba ficando mais alguns dias na capital da República, servindo Padmé, apenas para conhecer um pouco mais Beru. Assim a gente percebe que mais uma vez o destino foi contra a vontade de Owen Lars partir para Tatooine. Antes de Obi-Wan partir, ele é informado por Bail Organa que os clones foram completamente massacrados pela legião liderada por Tarkin no espaço, e que Tarkin acabou ganhando pelas mãos do novo imperador o título de almirante. Anakin também agora está na cerimônia. Essa cerimônia já aconteceu há alguns dias depois de Anakin aceitar a oferta do lado sombrio. O personagem do Tarkin na trilogia prequel, ele merece muito destaque porque no episódio 4, o Tarkin, ele supera o Darth Vader. Ele tem poder sobre o Darth Vader. E o Darth Vader respeita o Tarkin. Então o Tarkin, ele é um personagem muito importante na trilogia prequel, que o George Lucas também esqueceu. Todos os heróis estão na cerimônia comemorando o fim das guerras clônicas, e todos eles vão atrás de Anakin quando o mesmo se separa do Imperador. Anakin pede para Padmé ficar ao seu lado para ambos governarem a galáxia junto do Império, e Padmé recusa. Padmé vai até Anakin e o mesmo manda Padmé então o esquecer. Fala para Padmé que o relacionamento deles chegou ao fim e que Obi-Wan também não era mais seu amigo e mestre, se ele não se juntar a ele, e Obi-Wan claramente recusa a oferta. Owen vê o quanto a força corrompeu seu irmão e que Obi-Wan é o culpado por tudo isso, e decide ir com Beru para Tatooine. Mas enquanto isso, ele apenas fica observando Anakin. Owen chama Anakin para voltar para a fazenda e esquecer tudo aquilo, e Anakin revela que jamais seria um fazendeiro. Ele está destinado à grandeza e não se sujeitaria a uma vida pacata como essa. Seu novo império precisa dele e que o imperador o colocou como segundo no comando. Owen e Beru ouvem tudo isso de Anakin. E é importante esses dois personagens estarem presentes porque no episódio 4, Beru percebe que Anakin é um cara arrogante e ela sabe muito sobre ele. E Owen também teme que Luke, no episódio 4, saia de Tatooine para se tornar um piloto, porque ele não quer que Luke tenha o mesmo destino de Anakin. E assim, Anakin, percebendo que ele não consegue convencer nenhum de seus antigos amigos, dá as costas para todos e vai embora na sua nave. E dessa forma, o filme se encerra, com Anakin partindo numa nave do Império.